Boa noite, meus irmãos. Saudade de todos, muita saudade. Luciana, espero que esteja bem, de saúde. Rosana, temos orado por todos os irmãos, especialmente esses que estão passando aí alguma dificuldade, né? Graças a Deus, o Senhor tem ouvido a nossa oração segundo a sua promessa. Uma dificuldade específica, não quero dizer, porque dificuldade todos nós temos. Sônia, Deus abençoe, irmão, Edson, presbítero Edson, Deus abençoe os irmãos queridos. Vitória, Deus abençoe no novo trabalho. Cláudio, eita, Cláudio, Deus abençoe o Cláudio. Cláudio Riso, meu amigo da escola, quando nós estávamos, não quero chamar de colégio, né? Deus abençoe o Cláudio. Boa noite, Edu, Deus abençoe, irmão. Rosana tá bem agora, graças a Deus, passou a tribulação, né? Sabe que vem outras, mas pelo menos aquela dificuldade, né, de respirar e tudo que a irmã tava, passou. O Lucas deve ter mandado lá também no grupo, né, o link. Boa noite, irmã Esther. Deus abençoe, irmã Esther, seu marido, seus filhos. Sônia, Deus abençoe, Janaína, Raíssa. Deus abençoe a todos ali, as nossas crianças. Valentina. Hoje, meus irmãos, nós vamos ter um momento de oração e antes eu quero meditar em Josué capítulo 1. Nós vamos cantar, não sei se todos conhecem, mas é um hino muito bonito. Esse hino fala muito ao meu coração. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi o reverendo Manuel cantando. Grande amigo, reverendo Manuel, marido da nossa irmã Domingas, que está lá em Patrocínio agora. Reverendo Manuel, nós devemos incluir também em nossas orações. Eu ouvi em 2011 ou 2012, estava lá no PNPT, e o irmão estava trabalhando lá no Novo Mundo, no antigo templo. E ele cantou esse hino maravilhoso, falou muito ao nosso coração. Em fervente oração. Faltando uma corda aqui, mas a gente dá um jeito, né? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Hino 223. Hino 223. Convencido estou, ó Cristo, de que o mundo é sempre vão,
Meus irmãos, vamos orar neste momento. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor cumpra aquilo que nós ouvimos na Tua palavra. Que o Senhor leve o nosso fardo dia após dia. Nós nos lançamos, ó Pai, nos Teus braços. E nós queremos ter, ó Pai, uma vida de oração fervente. Tua palavra diz, quando tudo deixarmos no altar, que não haja, meu Deus, reservas, que não haja contradição na nossa vida, que possamos viver, ó Pai, aquilo que nós ouvimos, cremos e falamos. Toma, ó Salvador, a nossa mão que é débil, que é fraca. Toma-nos, Pai, em Tuas mãos, toma-nos por Tua herança. Nós somos o Teu povo, nós somos do Senhor. Fortalece, Deus bendito, os Teus filhos. Fortalece, Pai, os Teus amados. Fortalece, Senhor, o Teu rebanho. Senhor Jesus, fortalece os Teus irmãos. Ó Espírito, fortalece a nossa alma. Derrama da Tua paz. Deus grandioso, que a Tua palavra tenha um efeito muito forte e pleno nas nossas vidas. Fortalece e levanta os abatidos, os desanimados, que sejam aperfeiçoados em Ti pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu poder, dá-nos mais confiança. Socorre, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. A Bíblia é um livro poderoso e renovador. Não importa quantas vezes nós lemos ou ouvimos um sermão, a mesma passagem, sempre será algo novo para a nossa vida. Porque a nossa vida muda, as circunstâncias mudam. E o Salmo 23 pode ser lido todos os dias. Nunca irá cansar o coração da ovelha. Vamos ler então Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, em Cristo. Amém. Meus irmãos, o refrão, digamos assim, deste primeiro capítulo é: ser forte e corajoso. Quando a gente fala assim, corajoso, o que vem à nossa mente? Se você gosta de filme, como eu gosto muito,
Às vezes a gente pensa corajoso, alguém que vai conseguir cumprir uma missão assim, quase impossível, e a pessoa tem muitas habilidades, é uma pessoa determinada e etc. Tem essas características sim, o homem corajoso. Mas a coragem não está no homem. A coragem está em Deus no homem. Deus dominando o homem. Sabe por quê? Davi, ele foi corajoso quando enfrentou Golias. Mas ele não foi simplesmente corajoso. Ele confiou no Senhor. Ele não simplesmente despertou algo dentro dele. Ele olhou para Deus. Isso era a sua confiança. A coragem cristã, ela não é humana, ela não é carnal, ela não é da natureza do homem, ela é sobrenatural. Portanto, a Bíblia não somente diz seja forte, seja corajoso. A Bíblia faz esta obra no nosso coração. Deus faz esta obra em nós. Portanto, quando nós lemos seja forte, Deus fortalece. Quando nós lemos seja corajoso, é porque Deus encoraja. Deus quer, irmãos, fortalecer a nossa vida. Deus quer, de fato, encorajar, trazer coragem, trazer bom ânimo para o seu povo. Como ele faz isso? Vamos olhar para o texto. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é o seguinte: Deus fortalece aqueles que Ele mesmo chamou para enfrentar desafios. Olha só, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué. Josué seria o sucessor de Moisés. Era um momento crucial, era um momento importante. Josué havia servido a Moisés. Agora ele irá liderar o povo de Deus para entrar na terra prometida. Nós temos muitos anciãos, nós temos os líderes das tribos, mas o povo precisa de uma liderança única e não dupla, como se duas cabeças estivessem dirigindo ali. Moisés, então, era morto. Moisés fez a sua obra, passou. Agora Josué deveria dirigir o povo. E esta é a vontade de Deus na Bíblia. O bastão não foi dado a Josué no momento em que Moisés estava vivo. Mas neste momento em que Moisés é morto, o bastão precisa passar às mãos de Josué. E é exatamente para fortalecer esta confiança em Josué, porque ele será o líder do povo de Deus. É que Deus vai ao seu encontro e diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou Deus a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Veja que Deus está conscientizando Josué. Josué, agora é com você. Eles iriam atravessar depois o Jordão, porque as águas do Jordão pararam e o povo atravessou. Ou seja, Deus estava confirmando agora a liderança de Josué,
assim como confirmou a liderança de Moisés antes. Mas veja então que diante desta necessidade específica e deste momento em que agora Josué é o homem chamado por Deus, o povo deve olhar agora para Josué, porque ele é o homem chamado por Deus. Não pode haver essa duplicidade. Não pode existir um duplo governo. Nós temos visto, inclusive, no nosso país, como essa questão tem sido muito complicada. Deus, então, fala exatamente ao coração de Josué diante da necessidade do momento. Deus chamou Josué para enfrentar este desafio. Josué, tinha que tomar essa responsabilidade e enfrentar esse desafio de entrar na terra prometida. Moisés conduziu o povo no deserto. Moisés trouxe a palavra de Deus. Moisés falou ao coração do povo da parte do Senhor, completou fielmente o seu ministério, mas agora é com Josué. Agora o desafio é maior, entrar na terra prometida. E Deus então vai exatamente neste momento e fala ao coração do seu servo. Meu irmão, Deus sempre fala ao nosso coração em cada circunstância da nossa vida. Josué seria o sucessor e Deus se aproxima dele e diz: Josué, coragem. Josué, seja forte, seja corajoso. Moisés agora é morto, mas eu estou com você, assim como estive com ele também. E Josué precisava disso. Josué precisava sentir agora que ele deveria liderar o povo. Deus fortalece então aqueles que ele mesmo chamou para enfrentar desafios. Deus chamou, Deus fortalece. Segundo, Deus fortalece os servos que andam na humildade. Observe aí. Servidor de Moisés. Deus tem o tempo certo das coisas. Josué liderou o povo, mas antes ele foi servo de Moisés. Ele não é agora mais importante aos olhos de Deus do que antes. Se é servo, se é líder, se está à frente ou não está à frente, isso não importa para Deus. Mas é fato que cada um tem o seu papel. E a pessoa não deve almejar nada, porque a posição que nos traz honra é em Cristo. Isso nós já temos. Agora observe, Josué, ele só foi líder, ele só foi colocado à frente do povo porque antes ele foi servo. O líder que Deus usa é aquele que antes foi servo e permanece na condição de servo, porque liderança é serviço. Mas veja, ele não quis disputar com Moisés nada. Ele servia a Moisés. E Moisés estava à frente do povo. E agora que Moisés então partiu, Josué assume a posição. Assim como Davi não quis ocupar o lugar de Saul e disse que o Senhor faça a obra. E quando Saul então passa, ou seja, ele morre naquela batalha, aí sim Davi ocupa a posição que lhe cabe. Portanto, vamos aprender isso. Josué, antes de liderar, ele serviu Moisés. Hoje muitas pessoas têm esse desejo: eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero ser o líder maior, eu quero ser isso, eu quero alcançar aquilo.
não queira. Porque Deus só vai colocar na liderança aquele que não tem o desejo de ser líder. Não tem o desejo de ser visto. Sabe por quê? Porque senão vai corromper a pessoa, vai estragar às vezes até a pessoa. Josué foi chamado para uma grande obra, mas ele aprendeu a ser servo. É este que Deus deseja usar. Terceiro, Deus fortalece os seus servos porque Ele mesmo faz as nossas obras. Meus irmãos, como nós precisamos aprender isso. É Deus quem faz a obra na nossa vida. É Deus quem trabalha nos corações. Não precisa de politicagem, não precisa de manobra. Não precisa confiar no homem. Tudo isso não é abençoado por Deus. Josué talvez estivesse pensando em agora, eu serei o sucessor de Moisés? E agora esse desafio de entrar na terra prometida? Deus então vai ao encontro de Josué e diz o seguinte: dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, essa terra aí vocês terão que conquistar, porque vocês serão os instrumentos, porque eu estou dando esta terra aos filhos de Israel. Quando Deus vai à nossa frente, meus irmãos, a terra é nossa. Quando Deus vai à nossa frente colocando a mão e abençoando, vai prosperar, não tem como, não precisa ter medo. Nós precisamos ter essa confiança. Josué é o homem que Deus chamou, amém? Então que ele esteja à frente, Deus estará conosco. Porque não é Josué que irá conquistar. Não é o povo que irá conquistar. Deus deu a terra. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Veja, ele está seguindo aí as promessas de Deus. Deus usou Moisés, agora ele irá usar Josué, depois usará Davi e etc. Cada um no seu tempo, mas Deus irá usar a cada um. Veja, eu dou, versículo 2. Vô-lo tenho dado, versículo 3. No versículo 6 ele diz: tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Veja, Deus dará a terra. Nós só faremos a obra, meus irmãos, se nós confiarmos em Deus. Nós só vamos pregar, nós só vamos enfrentar os desafios se nós confiarmos que Deus vai à nossa frente, como Moisés disse: Senhor, se o Senhor for adiante de nós, subiremos, senão não subiremos. Deus é a confiança da nossa vida. Deus é a nossa força. Versículo 11, Deus diz para Josué, agora Josué dizendo para o povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provende-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Versículo 13, o Senhor vos concede descanso e vos dá esta terra. Versículo 15, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Deus fortalece os seus servos, porque Ele mesmo faz as nossas obras. Se não fosse assim, eu abandonaria tudo. Abandonaria tudo. Se eu não cresce que é Deus que vai à nossa frente, eu abandonaria tudo. A obra então era maior do que Josué. A obra de Deus é maior que o homem.
mas Deus é maior que tudo. Eu vou repetir. A obra era maior do que Josué, mas Deus é maior que tudo. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para nós mesmos. Se olharmos para nós mesmos, não vamos para frente. Se nós pensarmos assim, será que eu sei falar bem? Não vamos abrir nossa boca para pregar. O importante é Deus realizar a sua obra através das nossas vidas. Deus fortalece os seus servos com as promessas da aliança. No versículo 3 ele diz, como eu prometi a Moisés. E aí diz no versículo 4, toda uma geografia que ele havia prometido antes. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Eu vou dar, diz Deus, e eu vou dar isto, isto, isto e isso. Tudo no controle de Deus. Tudo. Precisamente. E meus irmãos, ele fez essa promessa com juramento. Observe aí o versículo 6. Prometi dar sob juramento. As promessas que Deus faz, ele faz com segurança. Deus fortalece os seus servos nas lutas da vida. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Se pegar essa frase assim e virar uma frase de efeito e colocar assim no Instagram, fazer um adesivo, colocar no carro, isso não vale nada. Não vale nada. Quem somos nós? O que somos nós? Mas se nós lermos o restante do versículo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha agora. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa da Bíblia. Hebreus 13 diz que Deus prometeu isso. Nunca, jamais. Nunca, jamais não é sinônimo? É sinônimo. Mas para enfatizar, Deus diz, nunca, jamais, de forma alguma, em momento nenhum te deixarei. Veja, vai ter muita luta, Josué, muita luta, todos os dias da tua vida. Mas ninguém te poderá resistir, porque eu sempre estarei com você. Meus irmãos, eu realmente sempre me achei inadequado para o ministério. Eu tinha medo, eu tinha limitações físicas. Tanto que quando eu fui fazer a pregação, o sermão de prova lá no IBEL, o meu professor falou assim, depois, que eu preguei e tudo, ele falou, Antônio, eu tava com medo de você sofrer alguma coisa lá do coração e tal. Eu não sabia falar em público. Eu era extremamente fechado. Gostava de estudar, sempre. Mas falar em público, nossa, era uma negação. Não estou dizendo que eu ganhei essa habilidade. Mas hoje consigo falar, consigo me expressar. Mas no primeiro ano, Deus sabe o quanto eu chorei porque eu tinha medo. Tinha medo. Até hoje eu me acho assim um tanto inadequado. Em muitas coisas eu faço assim com um certo esforço. Não é uma coisa tão natural. Mas sinceramente, o que importa se Deus está conosco? O braço do homem não faz coisa alguma. E eu acho até bom
que nós tenhamos estas limitações. É melhor Moisés dizer o seguinte: eu não sei falar, do que ele tá todo confiante, dizendo assim: eu sei falar, tá, estudei lá, conheço este, aquele. Não sei falar. Ali era uma fraqueza até, porque ele ficou resistindo. Mas antes isso do que confiança demais, do que estratégias para fazer isto e aquilo, o que mais importa é isso: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não houve um tempo, por menor que seja, algo menos que segundo, que você poderá dizer: Deus não estava comigo. Ele sempre estava, Ele sempre esteve, Ele sempre estará. Todos os dias da tua vida, Josué, eu vou com você. E é muito importante a gente ter esse sentimento: Ele está comigo. Porque muitas vezes você vai esperar, e você, né? Eu digo assim, você, nós, que somos todos iguais, é tudo a mesma coisa, que algumas pessoas estejam do nosso lado em momentos específicos, e às vezes elas não estarão, infelizmente. Mas ao invés de ficar com dó de si mesmo, use essa força contrária para fortalecer ainda mais o seu impulso. Mas Ele está comigo e Ele me chamou. Deus fortalece com a bênção, então, da sua presença. Deus fortalece os seus servos nas lutas da vida e com a sua presença imutável. Exatamente como Ele foi com Moisés, Ele é com Josué. Ah, mas Moisés era aquilo, não importa. Deus está com Moisés, Deus está com Josué, Deus está com Davi, Deus está com Paulo, com Pedro. Da mesma forma que estava com aquele, está com este. A presença de Deus é constante, é tranquilizadora. Olha o versículo 9. Não te mandei eu? Josué, não sou eu que estou fazendo esta obra na sua vida? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu tinha medo de pregar, eu tinha medo de ser uma vergonha para Deus, o meu ministério. Muitas pessoas falaram: eu acho que você não tem jeito para ser pastor. Aí eu fiquei com medo de muita coisa. Eu fiquei com medo de operar o coração. Até hoje tem alguns medos também. E como lidar com isso? Como superar isso? Como corrigir isso na nossa vida? Primeiro Deus diz: não foi eu que te mandei, Josué? Não sou eu que estou fazendo todas estas coisas? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Deus não diz porque você é demais, porque você é o cara, porque você é muito bom, não. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que Deus disse aqui para Josué, Ele fala para mim, Ele fala para você: receba, acolha essa palavra na sua vida. Presença tranquilizadora. A presença de Deus tranquiliza o nosso coração. É uma presença abrangente por onde quer que andares. Nas ruas, no hospital, no mercado, no parque, no trabalho, na escola. Por onde quer que andares, o Senhor estará ali conosco.
Deus fortalece os seus servos para a edificação do povo de Deus. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Que refrão, né? Ser forte, corajoso. Não entrou muito na cabeça, então ele fala de novo, ser forte e corajoso. Não entrou ainda tanto quanto deveria, ele fala de novo, ser forte e corajoso, Josué. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Às vezes o povo ficava meio perdido, meio desanimado e etc. Precisava alguma figura à frente do povo, da parte de Deus, para fortalecer. Se o líder está desanimado, o povo vai desanimar também. Então Deus está chegando aqui para Josué, dizendo: Josué, seja forte, seja corajoso, porque esse povo precisa de você. Porque eu vou usar você para este povo conquistar a terra. Este povo precisa de você. Precisa do seu fortalecimento. Você estará à frente deste povo para herdar a terra. Seja forte, Josué. Não seja fraco. Não seja menino. Agora é com você, Josué. Ele precisava dessa confiança do alto para liderar o povo. Porque o povo agora estava olhando para ele. Para a edificação do povo de Deus. Veja, Deus fortalece Josué para que o povo seja abençoado. Não é simplesmente eu e Deus, só eu e Deus. Os outros, cada um procure os seus próprios caminhos, cada um procure por si. Não, eu e Deus. Não é assim. Seja forte e corajoso, porque este povo deve herdar a terra que eu prometi. Deus fortalece os seus servos que buscam a Bíblia. Veja, como fortalecer então? Em termos práticos, o que podemos fazer? Vamos esperar então descer aqui o fortalecimento. Descer uma coisa assim que vai, de repente, me fortalecer. Não. Deus diz para Josué o seguinte: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Versículo 7. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Veja, a Bíblia comunica este ânimo, este impulso, essa vontade, essa força no nosso coração. Devemos falar da Bíblia, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Falar, meditar, antes medita nele dia e noite e cumprir. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é que Josué é um grande líder, é um homem assim, destacado. Não. Josué, eu estarei contigo. E que a minha palavra esteja no teu coração. E que você viva a Bíblia. A vitória não dependia de estratégia de Josué, da força dos seus homens. Eles estavam em desvantagem com relação aos inimigos. Mas se Josué vivesse a palavra, se o povo olhasse para Josué pensando assim, ele conhece a Bíblia, ele vive o que eu leio aqui, ele vive. O povo ganharia confiança, então, olhando para Josué. Porque não veria exatamente Josué, mas um homem dominado, dirigido por Deus e sua palavra. Mergulhe na Bíblia. Aproveite esse tempo que está em casa para mergulhar aqui. Deus vai fortalecer você. Deus vai encorajar a sua vida. Mergulhe, medite, fale e, acima de tudo, cumpra. Deus fortalece os seus servos, conduzindo-os à reflexão sobre quem Ele é
Olha o versículo 9. Não te mandei eu? Josué, quem te mandou? Não foi Moisés. Ele não foi simplesmente escolhido pelos homens. Ele era o homem que Deus havia apontado para aquela obra. Isso é muito importante. Quem Deus chamou? Quem é o homem que Deus chamou? Josué. Então Josué esteja à frente do povo. Conduza o povo. Conduza biblicamente o povo. Conduza na minha presença, mas conduza, Josué. Quem chamou você? Quem fez as promessas? Quem disse que estaria ao seu lado? O Deus Todo-Poderoso. Deus então fortalece os seus servos, conduzindo-os a esta reflexão. Quem Deus é? Alargando os pensamentos sobre Deus. Não te mandei eu? Josué, não foi eu que estou te enviando? Pode confiar, Josué. Confie em mim. Por último, Deus fortalece os seus servos que aceitam e compartilham a direção do alto. Então veja só que ele ganhou a confiança da parte do Senhor. Deus falou com ele. Aí diz o versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo. Olha aí, como Deus animou ele, como Deus fortaleceu ele, direcionou, colocou dentro mesmo do propósito divino. Agora Josué chega para os príncipes. E esse é o caminho da bênção de Deus. Não é Josué que já chega assim, querendo se impor. Não, ele esteve com Deus. E agora sim ele estará com os outros homens. Mas agora confiante, forte, corajoso em Deus, ele diz: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Veja, o homem agora está animado, porque Deus o animou, porque Deus o fortaleceu, porque Deus o chamou. Então ele tem agora essa autoridade do alto para chegar diante dos príncipes e falar nesses termos: vamos, irmãos, vamos que a terra é nossa. Josué fortaleceu as ordens da comunhão. O povo estava unido, não fragmentado. A igreja não pode estar desunida, fragmentada. A igreja tem que estar unida num propósito. A igreja tem que estar caminhando na mesma direção. Nós temos que caminhar juntos, irmãos, juntos. Falou Josué, versículo 12, aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servos do Senhor, dizendo. Veja, olha, eu tenho uma ideia. Não, ele não tem ideia nenhuma. Lembrai-vos o que Moisés disse. Ninguém quer a ideia de Josué. E nem ele mesmo quer dar a sua ideia. Lembrai-vos do que disse Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Então Josué diz para essa tribo que havia ficado do outro lado do Jordão, na Transjordânia, já estavam lá com a sua terra. Eles poderiam pensar: o nosso já está garantido aqui, não é? Vamos ficar com a bênção aqui, a gente já tem o nosso espacinho aqui, vamos ficar tranquilo. Eles que lutem lá. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer o povo unido. Deus quer o seu rebanho junto. Então Josué, com a autoridade do alto, chama estes homens e diz o seguinte: agora vocês irão ajudar
os seus irmãos. Tem pão na nossa casa? Ótimo. Mas será que alguma casa não tem pão? A gente conquistou a nossa terra, aqui está garantido, o nosso está garantido. Não, não. Nós somos uma família. Vamos ajudar os outros. Olha aí, vos ajudareis. Olha só, versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Ajudem os irmãos, estejam com os irmãos. Depois vocês voltem e fiquem ali na sua terra. Josué está dizendo, nós somos um. A luta é nossa. Uma tribo não deve garantir o seu e cada tribo lute. Não, vamos lutar todos juntos. Como um povo. Josué animou o povo para a conquista. Josué fortaleceu as ordens da comunhão. E Josué recebeu a confirmação do povo. Era Deus que estava dirigindo. Versículo 16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. É uma palavra de devoção ao homem? Não. É porque eles viram Deus na vida de Josué. Ninguém quer se submeter a outro homem na igreja. Ninguém. Nem deve. Nós queremos nos submeter a Deus. Mas nós devemos, sim, obediência e submissão àqueles que Deus ordenou. Devemos. Porque submetendo a nossa vida à direção destes homens, nós estamos submetendo a nossa vida a Deus, desde que eles estejam dentro da palavra. É óbvio, nesses termos. Mas vejam que a palavra do povo trouxe confiança para Josué. Porque imagina se Josué tivesse falado o seguinte, se o povo tivesse falado o seguinte para Josué. Acho que não, Josué, acho que não. Acho que não é o momento ainda, acho que não é bem assim, não sei. Como? Como Josué poderia ganhar aquela confiança para conquistar a terra se ele não sentisse que o povo estava com ele? É nesses termos que o texto está falando. Olha o versículo 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente, olha agora, que importante essa palavra. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. A condição é essa, que o Senhor seja contigo. Como eu disse, a gente não quer submeter a homens, mas a gente quer submeter à vontade de Deus através destes homens. Veja que o povo está se unindo. E o povo que está fazendo tudo isso vai ganhando força, porque está indo para a mesma direção. Está ganhando a força de Deus para a conquista. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Está fora da comunhão, está fora do alinhamento ali com Deus. Josué animou o povo para a conquista. Josué fortaleceu as ordens da comunhão. E ele recebeu a confirmação do povo. Olha o que o povo disse para ele. Josué, tão somente ser forte e corajoso. Que coisa boa. Quando Deus fala com Josué. E Josué, da parte de Deus, fala com o povo. E o povo, da parte de Deus, fala com Josué. Meu irmão, numa linguagem nossa, aí dá certo.
Aí a obra vai. Só sobe que a coisa vai andar. Porque está debaixo da bênção de Deus. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus fortaleça a sua família. Que Deus fortaleça a cada igreja que nos ouve aqui. Ser forte e corajoso. Deus repete. E o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, diz isso para os líderes, que devem estar unidos no trabalho. E é interessante que antes da primeira conquista, um homem apareceu para Josué. Eu quero encerrar com isso. Veja no capítulo 5, antes da primeira conquista, que foi Jericó, no capítulo 6, um homem apareceu para Josué. Capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Veja, não tinha tido nenhuma batalha, nenhuma conquista ainda, mas este homem já estava com uma espada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Quem é este homem? Príncipe do exército do Senhor. Veja, o príncipe do exército do Senhor não é Josué. É esse que está aparecendo aqui. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Este príncipe não disse para não ser adorado. Então não era um anjo. Ele é chamado de príncipe do exército do Senhor. Vamos ver se tem mais algo aqui para nos ajudar. Versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Eu acredito que depois dessas dicas você já saiba quem é. Mas olha agora o determinante. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Nenhum homem de Deus santifica o lugar em que ele está. Depois que aquele homem entrou na sala, essa sala ficou santa, virou algo aqui, eu estou sentindo algo. Não acontece isso. Nem anjo. Agora, quando Deus se revela a Moisés naquela sarça ardente, ele diz exatamente isto: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Quem apareceu para Josué então? Jesus Cristo. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Por que isso foi importante para Josué dentro do contexto do livro? Josué, eu estou com você. Josué, eu vou à sua frente. Josué, quem realmente é o príncipe desse exército aqui sou eu. E é nessa força, meus irmãos, que nós temos vitória. Quando nós cremos que realmente o príncipe do exército do Senhor, o Senhor dos exércitos está conosco e é o nosso refúgio. Deus me abençoou muito com essa palavra hoje. Estou falando aqui do coração mesmo que Deus falou comigo. Mas eu não quero simplesmente achar interessante ou achar uma mensagem rica e proveitosa. Eu quero que isso aconteça nas nossas vidas. Eu quero que isso aconteça na Igreja Presbiteriana de Vila Nilo, Jardim Fontales, Igreja de Tucuruvi, eu vi alguns irmãos aqui. Todas as igrejas,
fiéis ao Senhor. Eu quero que isto aconteça. Que Deus fortaleça. Meu irmão, ser forte e corajoso, porque Deus está conosco. Vamos orar. Ó Pai, nós precisamos de Ti. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é o nosso ânimo. O Senhor é o nosso consolador e encorajador. Ó Pai, uma grande obra está diante de nós. Mas quem é suficiente para estas coisas? Na Tua força, Senhor, nós queremos caminhar, andar, correr e realizar a Tua obra. Ó Deus, que nós possamos meditar, falar e cumprir a Tua palavra. E que as igrejas sejam unidas num só propósito. Que o Teu Espírito, Senhor, traga esta unidade que nós precisamos. Que Teu Espírito, Senhor, opere essa unidade bíblica, esta comunhão, este companheirismo, este apoio mútuo entre nós. Tira, Senhor, a divisão, a contenda, porque isso procede do diabo. Tira, Senhor, facções, fofocas, maledicências. Tira isso, Senhor, do nosso meio, porque isso não procede do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Porque em Ti nós somos mais que vencedores. Fortalece, Pai, os irmãos. Neste contexto em que nós estamos vivendo, que nós sejamos mais corajosos, que nós possamos, ó Pai, confiar no Senhor. Tua palavra diz, não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo por onde quer que andares. A nossa vida, Senhor, na verdade é Tua. Nós somos Teus. A nossa família nós entregamos para o Senhor em aliança. Por isso pedimos, ó Pai, cuida de nós, cuida dos Teus filhos. E que este momento seja útil e proveitoso para a pregação, propagação do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Que o Teu povo não fique intimidado, acorrentado. Que o Teu povo também não se prenda a coisas pequenas, inúteis, mas levante os olhos e veja que a seara está pronta. Que há muitos corações abertos para a semeadura do Evangelho. A eternidade, Senhor, está em jogo. Que o Teu povo possa orar, evangelizar, pregar. Desperta, Senhor, a igreja, aviva a igreja. Não este avivamento emocional, avivamento espiritual e pleno da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, cuida dos irmãos na área financeira. Sabemos que todas estas coisas cooperam para o nosso bem, para que sejamos conformados à imagem do Teu Filho e possamos confiar mais em Ti, Senhor. Que nós possamos reafirmar aquilo que nós cremos, que o Senhor sustenta o Teu povo. Sustenta, Pai, os Teus filhos. E que a igreja seja uma igreja amorosa, fiel, que estende as mãos, que abre o coração e que abre o bolso também para o necessitado, que sabe ajudar, ó Deus, os pobres, os doentes. Senhor, que nós tenhamos mais amor, mais compaixão pelas pessoas, sejamos mais misericordiosos.
Que sejamos menos egoístas, Senhor. Tira o egoísmo do nosso coração. Tira, Senhor, aquela lista das obras da carne. Tira isso da nossa vida, Senhor. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades, abençoa os profissionais da área da saúde, da educação. Abençoa, Senhor, o nosso país para que possa realmente passar por tudo isso e aprender mais do Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor está de fato mexendo com a nossa vida. E que sejamos aperfeiçoados, que o nosso coração esteja quebrantado na Tua presença, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ensine, porque Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso Senhor, e que possamos dizer como Josué, que diz o meu Senhor ao seu servo. Fala, Senhor, com Teu povo, e que nós tenhamos ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Como eu sempre digo, realmente medite nesta palavra. Medite no que foi colocado aqui, no que Deus trabalhou aí no seu coração, na sua vida. Esse vídeo será salvo, compartilhado, enviado lá no YouTube. Compartilhe. Não porque a gente precisa de curtidas ou porque a gente quer fazer propaganda de alguma coisa, mas é porque é a palavra de Deus. Porque é importante neste momento o povo ouvir uma palavra de fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, aí onde você está. Permaneça na presença de Deus. Quem quiser me enviar pedido de oração, fique à vontade. E vamos compartilhar. Que estejamos unidos de alguma forma. E graças a Deus que tem esses instrumentos hoje. Mas que estejamos unidos como povo de Deus. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. E quarta-feira estaremos juntos novamente, continuando os estudos no Rei Davi. Ser forte e corajoso. Fique em paz. Amém.